Muito bem, pessoal. Nós, a semana passada, paramos no último item do documento 143, que é o que nós vamos ver hoje, o 143.7, que fala dos ensinamentos sobre a prece e adoração. Não é um texto muito longo, a gente vai, então, estudar um pouquinho esse texto e logo já partimos para o próximo documento. Eu vou compartilhar aqui e não precisam brigar, mas alguém pode fazer a leitura para a gente. Qualquer pessoa que tenha aí um pouquinho de queira fazer, pode fazer. Então, está aqui. Quem vai ler? Posso ler? Sim, claro. Deixa eu baixar a mão. Então, começa aqui no 7, os ensinamentos sobre a prece e adoração. Isso. Nas conversas noturnas no Monte Gerizim, Jesus ensinou muitas grandes verdades e, em particular, colocou ênfase no seguinte: a verdadeira religião é o ato de uma alma individual nas suas relações conscientes com o Criador. A religião organizada é a tentativa de socializar o ato da adoração do homem religioso individual. A adoração, a contemplação do espiritual, deve alternar-se com o serviço, o contato com a realidade material. O trabalho deveria alternar-se com a diversão. A religião deveria ser equilibrada pelo humor. A filosofia profunda deveria receber o alívio da poesia rítmica. A tensão de viver, a tensão da personalidade no tempo, deveria ser afrouxada no descanso da adoração. Os sentimentos de insegurança que advêm do medo do isolamento da personalidade no universo deveriam receber o antídoto que é a contemplação, na fé do Pai, e que é a tentativa da realização e compreensão do Supremo. A prece é destinada a tornar o homem menos pensativo e mais realizador. Ela não se destina a fazer o conhecimento crescer, mas antes a expandir o discernimento. A adoração intenta antecipar a vida melhor que está adiante e, em seguida, destina-se a refletir de volta para a vida atual essas novas significações espirituais. A prece sustenta espiritualmente, mas a adoração é divinamente criativa. A adoração é a técnica de voltar-se para o para receber a inspiração do serviço de muitos. A adoração é a medida pela qual se avalia o distanciamento da alma até o universo material e a sua conexão simultânea e segura com as realidades espirituais de toda a criação. A prece é como a autolembrança, um pensamento sublime. A adoração é autoesquecimento, o suprapensamento. A adoração é a atenção sem esforço, o repouso verdadeiro e ideal para a alma. Uma forma de exercício espiritual repousante. A adoração é o ato de uma parte identificando-se com o todo, o finito com o infinito, o filho com o pai. O tempo no ato de um passo que toca a eternidade. A adoração é o ato da comunhão pessoal do Filho com o Pai Divino. É deixar que a alma-espírito assuma atitudes reanimadoras, criativas, fraternais e românticas. Embora os apóstolos tenham captado apenas pouco dos seus ensinamentos no acampamento, outros mundos captaram, e novas gerações na Terra irão alcançar esses ensinamentos.
Muito obrigado, Ângela. Muito bom. Nossa, que texto legal. Alguém quer falar sobre ele? Eu acho que vou falar. Então, vai. Eu acho que quando a gente chega ao ponto da adoração, a gente já passou assim por algumas etapas. Por exemplo, a gente está lendo agora um documento, né? E tentando fazer uma reflexão sobre ele. E no momento que a gente está refletindo, a gente ainda está num estado como que de oração, né? E então depois tem uma caminhada até chegar na assim, ainda tem que chegar na contemplação antes de chegar na adoração. Então a gente reflete, depois a gente procura se aprofundar meditando sobre aquilo que a gente está estudando, ou alguma outra coisa no sentido de espiritualidade, né? E depois a gente chega a dar uma pausinha e contemplar sobre aquilo que a gente já refletiu, já meditou. E aí a gente chega na adoração. Quando a gente chega na adoração, a gente já tem uma visão do todo. A gente já não está mais preso só na oração, na reflexão, na meditação. A gente já tem uma visão geral de tudo. E é aquele momento que a gente entra em contato com o Pai. A gente vê os santos, por exemplo, quando aparecem nas figuras, eles têm aquela aura, né? E é um momento de contemplação deles, de adoração. E então eu tenho a impressão que quando a gente chega na adoração, a gente está muito próximo da sabedoria. A gente já consegue visualizar a verdade, né? Então é isso. É isso. Muito obrigado, Angele. Oi, Ângela. Então, quando eu li, o que me destacou foi essa parte aqui, que é no segundo, terceiro parágrafo, já do meio para o fim. A tensão de viver, a tensão da personalidade no tempo, deveria ser afrouxada. O que eu gostei foi o que vem agora, no descanso da adoração. Do meio para baixo. Então, o que a adoração nos dá é um descanso. E eu experimentei isso. Teve um grupo e nós nos reunimos para praticar a adoração. E não era muito, não, era o determinado de 15 minutos. E então nós tínhamos que criar uma palavra que, se a mente da gente começasse a ir por aí, a gente chamava a palavra para voltar e ficar em adoração. E é uma coisa realmente maravilhosa, é um descanso. Traz uma paz maravilhosa. Obrigada. Muito obrigado, Ângela. Essa técnica de usar uma palavra é um mantra, né? E esse mantra é utilizado em diferentes tipos de meditação. Cada um tem o seu mantra lá, mas tudo bem, legal. Muito bom. Quem mais? Alguém tinha perguntado. Boa Então noite. vai, Isabela, vamos lá. Boa noite, querida. Vou ter chegado atrasada, mas eu estava correndo. Boa noite. Eu não entendi o que é adoração. A Ângela, ela falou, eu entendi que existe uma experiência interna dela e ela não conseguiu, quer dizer, eu não consegui entender o que ela falou. Tá. E eu também não consegui entender o que o texto falou. Então, vamos ver se a gente consegue ajudar a entender, então. Na verdade, o texto está falando da prece e da oração.
A prece, basicamente, é um pedido, é uma comunicação com seres celestiais, com o Pai, com o Filho, enfim, com quem a gente achar que deve fazer um pedido. Então, você pode pedir indistintamente para qualquer deidade, ou se você não quiser pedir para uma deidade em especial, você pode pedir para Deus, de uma maneira geral. Então, não tem problema nenhum. A prece, ela é feita geralmente para atender a uma necessidade nossa, que venha acalmar o nosso coração, que venha estabelecer uma relação de esperança, de confiança de que as coisas podem ser melhor. Esse texto aqui, ele não fala dos requisitos da prece, das características da prece, que não devem envolver temas de benefício pessoal, benefício material. Tipo assim, eu quero ganhar na loteria, então Deus não vai atender um pedido, uma prece para você ganhar na loteria. Porque os outros também têm direito, não é só você. Deus também não vai atender um pedido para uma coisa material que não tenha um sentido e um fundo espiritual. Essa parte desses requisitos e dessa característica da prece não está explicitada nesse texto, mas está em vários outros textos. Então, a prece ela se refere basicamente a essa relação que a gente tem com os seres espirituais, com as deidades, no sentido de buscar conforto para a nossa alma, para atender a uma necessidade espiritual que a gente tenha. Então, ela engrandece o nosso coração, nos aproxima do Pai, ela faz com que a gente tenha um desenvolvimento espiritual, com certeza. E ela pode ser individual ou comunitária. Quando ela é comunitária, ela realmente está sendo feita, às vezes, de uma forma organizada, por alguma instituição, qualquer coisa assim. Mas, geralmente, a prece que tem valor é aquela que é feita, de todas as formas tem valor, mas o significado maior para cada um de nós é quando essa prece é feita por cada um de nós individualmente, que nos ajuda mais a pensar nesse desenvolvimento individual. E quando nós fazemos essa prece de forma individual, nós experimentamos uma proximidade maior com Deus, com o nosso Pai. Por isso que a gente tem essa sensação de esperança, de conforto, porque é como se o Pai estivesse nos abraçando. Na adoração, o sentido é exatamente outro. Na adoração, a gente não faz nenhum pedido. Na adoração, a gente faz um reconhecimento do nosso Pai, nós nos entregamos a Ele, nós agradecemos, somos gratos por tudo que Ele tem feito, reconhecemos a sua criação, nos postamos diante dele como parte do reino dele, como parte do cosmos onde nós estamos inseridos, e nós temos um sentido de pertencimento a essa família, a esse conjunto que é a criação do nosso Pai. Então, a gente não está ali para pedir nada, está apenas para fazer um contato com o nosso Pai de agradecimento, de reconhecimento do reino dele, de ter essa percepção de que nós estamos inseridos nesse reino e fazemos parte desse todo.
Então, essa que é a adoração. Muitos de nós temos dificuldade em praticar a adoração, porque nós somos seres materiais tão necessitados que a nossa tendência é, de fato, na medida das nossas necessidades, é fazer o exercício da prece, né, da oração. Poucas vezes a gente pensa em se colocar num lugar onde a gente possa ter um pouco de calma, de paz, acalmar nossa mente, nosso coração, fazer como uma meditação para buscar um contato com o nosso Pai no sentido de agradecimento, de sentido de pertencimento a esse Pai, a esse reino dele, e sentir essa sensação maravilhosa de fazer parte dessa criação do todo. Então, são coisas distintas. Esse texto também não fala, mas em outras partes do livro de Urântia, os reveladores nos dizem que o Pai, apenas o Pai, pode ser adorado, ninguém mais. Então, a gente não faz adoração a santos, ao Espírito Infinito, ao Filho Eterno. A adoração, ela é feita para o Pai, que é o Criador, controlador e sustentador de todas as coisas. Então, apenas o Pai deve ser adorado. Já a prece, a gente deve encaminhar para quem a gente acha que vai nos socorrer. Então, se é uma coisa espiritual, você pode pedir para o Filho Eterno, por exemplo, que é a deidade espiritual absoluta, ou para o seu filho, Jesus, Micael. Se é uma coisa que precisa te dar iluminação de mente, para que você tome decisões acertadas, você pode pedir para o Espírito Infinito, que é o Deus da ação e o Deus absoluto da mente. Então, ele pode te dar a iluminação. Não quer dizer que se você não fizer esse pedido dessa forma, o seu pedido não vai ser atendido. Quer dizer apenas que facilita para você mesmo esse sentimento de que você está pedindo para quem você acha que pode te ajudar. Essas coisas que eu estou acabando de falar aqui não fazem parte desse texto, mas eles estão refletidos. Então, basicamente, o que o texto fala aqui é que a gente tem essa condição da prece e da adoração. O que é, em linhas gerais, uma prece, o que é, em linhas gerais, uma adoração. Não sei se tem mais alguém que quer fazer alguma observação a respeito disso. Boa noite. Boa noite, Thiago. Eu queria só fazer um adendo de uma passagem que eu lembro do livro de Urântia, que fala que a prece é uma prática psicológica saudável, né? Então, acho que independente de Deus responder a oração ou não, ao orar você realmente está como se estivesse desabafando para si próprio, né? Como o livro de Urântia fala, a prece é uma prática psicológica saudável. E muitas vezes realmente Deus responde mais, fazendo uma outra analogia de outra passagem, não que fala que ele não responde as palavras, né, mas a atitude da alma, né? Então, o que seria a atitude da alma? Seria mudar, tomar as decisões certas que nos levam a aspirar a Deus. Aí sim Deus realmente vai responder, porque ele está vendo que tu está mudando as tuas atitudes. Acho que a atitude da alma são isso, são as decisões que nós fazemos no dia a dia, aquelas decisões que nos moldam e que nos fazem se aproximar de Deus, como amar o semelhante, tratar bem as pessoas, fazer o bem aos outros, né? Tudo isso eu acho que seria a atitude da alma que Deus responde. Porque é uma quebra de paradigma muito, muito forte que o livro de Urântia joga na nossa cara. Ele fala, Deus não responde as palavras.
a oração é autossugestiva, né? Mas ele responde à atitude da alma. Não que você orando, você não vai ser respondido, mas, de certa forma, como é uma prática psicológica saudável, então orar é muito saudável. Independente de Deus responder ou não. É mais saudável para o teu psicológico, assim, do que você esperar que Deus responda. E a oração tem que ser realmente, tem que ter aspiração espiritual. Tem que ter uma tendência, um objetivo mais espiritual do que material. Não, vou orar para ganhar na Mega Sena, vou orar, me dê uma bênção, quero ganhar, se aumentar meu salário no emprego e tal. Esse tipo de oração é uma oração totalmente egoísta. Então, Deus, pode ter certeza que Deus nunca vai responder isso para ti. Agora, quando a oração tem um princípio mais espiritual, né, uma aspiração mais espiritual, aí sim pode ter certeza que Deus vai responder. Só isso que eu queria dizer, tá, Henrique? Obrigado aí. Valeu. Imagina, muito obrigado, Tiago. É acertado isso que você está falando. Só queria complementar o que você falou aí, que os reveladores eles comentam que nenhum pedido que você faça da alma, um pedido que tenha valor espiritual, vai deixar de ser atendido. Todos, sem exceção, que venham da alma, que tenham valor espiritual, eles vão ser atendidos. O que pode ser diferente é o tempo em que isso vai acontecer. Porque, às vezes, a gente espera que o resultado seja imediato. E, muitas vezes, a gente só vai perceber que esse pedido foi atendido na eternidade. Então, os reveladores nos dão essa ideia de que sempre as nossas orações de fundo espiritual, vindas da alma, elas vão ser todas, sem exceção, atendidas no tempo de Deus, não no nosso tempo. Então, é muito confortador a gente saber disso, né? Também Jesus dizia que a oração não pode ser uma fórmula, palavras, como estava dizendo o Tiago aí. A oração é uma conversa com Deus, com a entidade espiritual com quem a gente está se referindo, e é uma conversa, é um bate-papo, você faz o seu pedido da alma ali, e pronto. Então, você pedir iluminação para tomar decisões acertadas é uma coisa que vai ser atendido. Você pedir para ganhar na Mega Sena, não vai. Pode até ser que ganhe, mas não é porque foi atendido o pedido por Deus. Então, essa coisa é que é importante. A gente pode não pedir para Deus nos indicar, para a gente dizer qual é a decisão que eu tenho que tomar. Eu acho que é essa daqui, pedir para Deus dizer se essa está certa. Ele não vai dizer, mas ele vai te iluminar para tomar as decisões acertadas, se você fizer o pedido com a alma. Daniela. Oi, Daniela. O Martim, você quer falar também? Martin, falar primeiro. Obrigado. Então fala, Martim. Acho que ele não quer falar. Ele só está com o microfone aberto. Então, Daniela, vamos lá. Nossa, eu acho muito interessante essa questão da oração, do pedido da alma, que no livro de Urântia fala que tem os circuitos, né? Sempre vão ser ouvidos. E muitas vezes a gente, quando está... nós, seres humanos, nós somos muito de teoria, de pouca prática na vida diária. Aí, quando a gente se vê naquele momento que o bicho está pegando, raramente, alguns que têm mais experiência, que têm mais esse contato, de conversar e tudo, apela para essa coisa mais espiritual. Mas, na maioria das vezes, as pessoas elas se deixam muito levar
tipo a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. Não faz assim um pedido realmente sincero, não diz, me orienta, me auxilia. Hoje, essa semana, eu tive experiências desafiadoras. Eu estava com minha mente borbulhando, eu disse, não, peraí. Tem bilhões de seres mexendo aqui nesse negócio. Eu estou passando por uma situação que não é legal. Aí eu deitei na cama e disse, tá bom. Espírito infinito. Comecei a chamar os nomes, entendeu? Então, assim, eu vejo que na prática, poucas pessoas fazem isso. E é muito incrível quando você realmente chama e pede. Que por mais que seja agonizante a situação que a sua cabeça está, você é auxiliado. E eu falo isso, gente, porque eu sou muito louca. Então, assim, a cabeça lá borbulhando, então eu vejo que essa coisa da oração, do contato, de pedir realmente, você é atendido. Tem gente que não acredita. Às vezes chega a mensagem para você e com clareza, mas você fica meio que duvidando. Acho que a dúvida é o nosso grande inimigo. Faz parte do nosso ego. E é como Jesus fala, cara, quem domina o ego é como se dominasse cidade. Então, eu acho que é assim por aí, entendeu? A gente pede a oração e quer a resposta imediata, mas não é imediato. Ela vai vindo de uma maneira muito sutil. A gente tem que estar muito receptivo, permissivo, realmente, para poder receber aquilo. Era isso que eu queria compartilhar. E muitas vezes também a gente pede uma coisa e não é atendido. E lá na frente a gente vai ver que realmente foi para o nosso bem a gente não ser atendido. Então, devemos nos entregar sempre nesses pedidos de oração na mão de Deus, que seja feita a vossa vontade. Porque, às vezes, a nossa vontade não vai nos dar um bom resultado lá na frente, né? É verdade. Então, sempre nos entregarmos na mão de Deus no nosso pedido. Sim, Luciano. Oi, boa noite mais uma vez. Essa questão da adoração, né, para a gente ainda, acho que para a maioria dos seres humanos ainda está meio obscura, né, na questão do entendimento do que realmente seja, né? Mas, apesar do que o livro diz, né, nesse texto aí, nesse último parágrafo, se você puder colocar, Henrique, não sei quem está colocando, tem, nesse último, acho que é o último parágrafo, no penúltimo, que também é interessante, deixa eu ver se é esse, no final, 7 e 8, né? Na parte B. A adoração é o ato da comunhão pessoal do Filho com o Pai Divino. É deixar que a alma e espírito assuma atitudes reanimadoras, criativas, fraternais e românticas. Eu acho que o segredo está aqui, mesmo eu não entendendo o que quer dizer tudo isso, mas eu acho que está aqui. Eu acho que a adoração é uma questão realmente também íntima, pessoal, né? Cada um vai ter uma forma de se conectar à adoração, mesmo não sabendo que está adorando. Então, eu acredito que também tem muito a ver com essa intimidade pai-filho, né? Assim como o pai, assim como o Filho eterno, né, adora o Pai, a gente também, como filhos de Deus, também temos essa intimidade. Então, tem muito a ver com isso, né? Em sempre estar animado, ter uma mente criativa, né? Não se deixar levar pelas fortes ondas dos problemas da vida e sempre estar conectado, sendo grato e sempre estar observando o que está acontecendo, né? Então, a adoração, para mim, já começa com a oração. Acho que a oração já é um fio condutor para chegar a essa situação, né?
a chegar realmente à adoração, que para mim é algo, vai ser sempre algo pessoal, vai ser algo individual e íntimo, que só, acho que só mesmo a mente, a supramente, né, humana vai perceber realmente o momento exato desse ato que é chamado de adoração, né? E comentando um pouco sobre o que a Daniela falou, né, de chamar as hostes celestiais que estão a nosso favor e coisas parecidas, eu vivi uma experiência também interessante recentemente, através de uma dica de Isabela. A gente estava em uma das reuniões, em uma das aulas, não sei qual foi, da Escola Urântia, e aí, não lembro também qual foi a aula, o assunto em si, mas aí a Daniela, a Isabela, entrou falando sobre essa questão da gente ter, do pedido, né, da oração, porque a gente tiver em alguma situação complicada, que a gente deveria parar com calma e fazer uma oração rápida e específica, perguntando realmente como devemos fazer aquilo, de que forma eu devo agir. Foi mais ou menos assim. Você lembra, Isabela? Aí, nessa semana que ela deu essa dica, eu estava numa situação muito complicada, uns problemas no trabalho, eu não estava conseguindo achar o fio da meada para poder resolver, e foi quase uma semana assim de aflição mental, psicológica, que eu já estava ficando doido, como dizem, né? E aí, quando a Isabela disse isso, aí me acendeu uma luz, né? Aí, na manhã seguinte, nas minhas orações matinais, aí eu concentrei essa minha oração e falei assim, mais ou menos assim, falei assim, como eu devo agir para resolver esta situação? E foquei nisso com toda a fé, sem medo, sabe? E de repente, e aí pronto, fui trabalhar. Quando eu cheguei no trabalho, que eu sentei à mesa, liguei o computador, ajeitei minhas coisas, de repente veio assim uma coisa na mente assim, faça assim. Aí veio assim, mas eu já fiz isso ontem e não deu certo. Aí insistiu aquela coisa, faça assim, dessa forma. Eu cheguei, cliquei lá nos comandos. Quando eu fiz o comando, impressionante. Na hora, o negócio resolveu assim, rapidamente assim. Aí já recebi lá a resposta lá do sistema, do e-mail que estava aguardando. E assim, foi questão de segundos pela manhã, a situação resolveu. Né? Quero fazer essas experiências mais vezes, me concentrar, limpar a mente das coisas que nos perturbam, para que a gente tenha esse fluido, né? Que a gente consiga flutuar ou navegar nessas correntes, né? Que nos levam à presença do nosso Pai, dos nossos ajudantes celestiais, né? Que o próprio livro diz que me parece que a oração é como se fosse correntes, né? Correntes no ar, que acaba levando, tipo assim, os nossos pedidos diretamente à fonte de onde vai sair a resposta, né? Então, eu acho que a adoração está muito ligado à nossa intimidade, à nossa forma de se conectar com a parte espiritual, e sempre ela vai começar através de uma oração, de uma prece, né? E quando a gente chegar ao ponto máximo dessa comunhão, a oração deixa de ser oração e já estamos já no ambiente da adoração. É só isso. Obrigado. Muito obrigado, Luciano. Oi, Daniela. Aí eu queria falar aqui que o Luciano falou na Isabela. Na reunião passada, eu fiz vários questionamentos sobre o que era amor e tal. A Isabela trouxe que o amor era a adoração ao Pai. E aí, coincidentemente, eu tive várias situações práticas, que eu gosto da prática. Eu não sou mais uma pessoa de teoria, não. Eu gosto de ver como é na prática. E aí, várias pessoas, assim, situações que eu estava sentindo, minha gente, era para eu sentir ódio, era para eu sentir rancor, era para eu sentir tanta coisa. Mas eu pensei, cara, o amor que eu procuro, porque todo mundo procura amor. Não existe um ser humano, se disser que não procura, tá mentindo. Todo mundo quer amar e ser amado.
E aí eu comecei, né? Cara, amor é adoração ao Pai. Aí eu comecei a buscar, assim, ver as personalidades. Caramba, isso aqui é uma personalidade de Deus, eu vou praticar isso aqui. Então, assim, eu fiquei tão grata à Isabela por ter trazido esse conceito do que é realmente o amor. Amor é adoração ao Pai. Tipo, eu consegui ver uma pessoa que ela não me agrada nos meus conceitos, definições que eu tenho como ser humano, mas eu começo a transcender aquilo. Não, peraí, isso aqui é o Pai também. Ele também tem um ajustador, ele tem uma personalidade. Como eu posso apreciar isso aqui? O que isso aqui tem para me ensinar? O que isso aqui tem para me, sabe, assim, mostrar? Então, assim, achei fantástico. Muito obrigado, Daniela. Tá bom, pessoal, mais alguém quer fazer algum comentário sobre essa questão da prece e da adoração? Se vocês procurarem... Eu gostaria, o Henrique, Sim, pode falar. a prece, assim, pela forma como eu vivo, como diz a Daniela, a prática, eu também sou muito da prática, até para que eu não perca o chão, eu começo conversando com Deus, e eu converso como se Ele estivesse na minha frente. Olha aqui, Deus, olha só, olha isso, olha aquilo, olha aquilo. Tá bom, opção A, B, C e D. A D é difícil, mas tudo bem, eu vou pedir a D, mas aí seja feita a sua vontade, que a vontade dele seja a minha vontade, e não que eu tenha uma vontade, eu me coloco à disposição. E normalmente, isso acontece de pronto. Ou eu estou no processo, mas eu tenho consciência daquilo que eu estou pedindo, e eu peço colocando a vontade de Deus, porque às vezes que eu pedi sem colocar a vontade de Deus, eu quase perdi o emprego, uma das vezes. E eu falei, meu Deus, por que está acontecendo isso? Ele falou assim, mas você não disse ou tudo ou nada, Isabela? Então, quer dizer, agora eu consigo dizer, Deus, seja feita a sua vontade. Teve momentos em que eu não estava orando, fiquei 6 meses sem orar, há 8 meses, lá na pandemia, e aconteceram muitas coisas na minha vida, assim, uma atrás da outra, e alguém me ligou e disse, você não está orando, você quer que eu ore por você? Mas aquilo foi terrível para mim. Eu falei, eu quero, e eu vou começar. Na hora que eu comecei, o negócio virou, assim, 100%. Agora eu percebo assim, é o que o Luciano colocou, eu começo tendo esse diálogo, né, com Deus, que ele e eu somos a mesma coisa. E, de repente, eu não tenho mais domínio. Eu estou em outro lugar, eu estou quente, eu estou com a mente expandida, eu estou feliz, eu tenho poder, eu tenho orientação, eu não tenho gerência sobre. E eu também não, nem adoração, às vezes eu já fiquei 1 ano nessa situação, às vezes eu fico 30 minutos, 1 hora, depende. Quanto mais eu vou orando, mais eu vou ficando sensível em relação a isso. Mais fácil fica você entrar, que os cientistas chamam do luminoso. Então, nesse luminoso, onde você não tem domínio, você simplesmente estar nesse lugar, você está no presente, você está no passado, e você faz coisas que você não acredita que você poderia estar fazendo aquilo. E agora, o que eu percebo se eu consigo sistematizar isso para as pessoas que estão fora, ok. Se eu não consigo sistematizar isso, você é louca. Você está fora da casinha, isso não vale. Essa é a minha experiência. E pelos estudos que eu tenho feito, é isso. Jung, ele fazia isso, mas ele conseguiu sistematizar a experiência que ele tinha com Deus.
O Chico Xavier fez isso também. Ele conseguiu ser a pessoa que ele é, porque ele conseguia trazer esse subjetivo de uma forma objetiva, para que nós entendêssemos a viagem pessoal dele. Aqueles que não tiveram, como Jacobina, esqueci o nome daquele nordestino, eles foram fuzilados. Então, assim, eu acho que essa adoração é isso, é você estar no luminoso. Eu não consigo, igual a Ângela colocou agora, ela não conseguiu, pelo menos para mim, eu não consegui entender o conceito que ela estava falando, porque é muito pessoal, é muito profundo, é muito ela com Deus. E o que ela passou com o luminoso, não existe palavras, eu não consigo. Quando eu começo a sistematizar isso, diminui quase que 99%. Então, assim, eu entendi o que ela disse, mas não entendi na lógica, mas minha alma entendeu o que ela disse. E aí, quando eu te perguntei, eu queria entender o conceito, né? Porque a nossa alma, ela fala por símbolos, por imagens. E aqui eu estava buscando o conceito, o algoritmo, vamos dizer assim, a lógica, né? A razão. Obrigada. Obrigado, Isabela. Muito bem. Alguém mais quer fazer algum comentário sobre a adoração, sobre a prece? Olha, esse tema, existem vários textos antes deste que falam tanto da adoração como da prece, como também nós vamos ver mais à frente alguns textos tratando desse assunto e que detalham um pouco melhor. Então, acho que é importante a gente ter, sim, um entendimento disso daí. Mas é bom que cada um de nós já temos aí uma ideia da nossa maneira de ver do que significam essas coisas. Algum comentário adicional ou seguimos adiante? Oi, Egli. Eu queria compartilhar assim a minha experiência com a prece, né? Que eu durante a minha estadia na religião católica, eu gostava muito de rezar, né? E aquelas repetições que com a leitura do livro de Urântia, né, o rezar o terço e tudo mais, era uma prática que eu exercia muito. E depois, com a leitura do livro de Urântia, eu comecei a escolher algumas orações que eu gostava muito e consigo mantê-las, porque parece que já é um hábito já instalado, que se eu não oro assim de uma forma mais informal, como a Isabela comenta, assim, de conversar, porque eu gostaria de chegar nesse nível, mas eu acho que é um processo que a gente vai desenvolvendo, né? E eu entrei assim muito no desejo, através do livro de Urântia, para buscar a oração, adoração, né? Porque, nossa, quem será que é adoração? Será que eu sei adorar a Deus? Eu sei que fui mudando na medida que vou rezando e tudo, e hoje eu percebo que já é uma prática constante pela manhã. Eu fazia as orações, né? Tem umas 4, e uma delas, são 2 que eu até peguei do livro de Urântia, que acho que deve estar aí na frente, que Jesus ensinou, eu gosto muito, então eu extraí para rezar todo dia, e eu noto isso muito bom, como se fosse um preâmbulo para poder, então, entrar em oração, em adoração, porque aí parece que eu fico mais apaziguada, mais tranquila, mais em paz, e é como se fosse um bálsamo para a minha alma, né? Essa forma de adoração. Adoração me dá essa impressão, né? Que eu acho que estou conseguindo um pouquinho experimentar o que seria a adoração, né? Que é algo que eu pedia muito em oração para que eu pudesse acessar
esse sentimento. O que seria adoração, né? Eu sei que possivelmente é algo mais profundo, é ir mais a fundo em sentir, né, a presença de Deus e essa conexão com Ele, né, com o nosso Pai. Então, assim, quando eu percebo isso, eu sinto uma paz muito grande e uma sensação de confiança. E tem essa frase aqui que você colocou até aqui, que agora vamos ver, que é uma coisa bem bonita. Não sei onde está aqui, que é como se fosse um preâmbulo para que está tudo bem no futuro, né? Adoração é uma autolembrança. Não sei onde está agora. Aqui. Contemplação espiritual. Poxa, agora eu não estou encontrando. Não sei se Em foi. cima, a prece é como a autolembrança, um pensamento sublime. A adoração é o autoesquecimento, o suprapensamento. É aí que você está falando? Não, é algo relacionado com o futuro, é como se tivesse mais tranquilo em relação ao futuro, mas acho que eu não sei se é aqui, que é a técnica. Adoração é uma técnica de voltar, inspiração de muitos. Não é tão importante. Na hora que chegar, eu trago um pouquinho isso, mas, de certa forma, queria compartilhar essa experiência que eu percebo que é uma evolução que a gente vai fazendo na medida que vai buscando mais e mais a Deus e os seus ensinamentos para poder acessar, né, ao sentimento mais profundo na relação com Ele. Legal. Obrigada. Obrigado, Egli. Gente, eu coloquei ali no chat um link de um vídeo que fala bastante da prece. Mas o nome do vídeo é O Tempo de Deus, que é outra coisa. Então, ele retrata, são duas frases, ele retrata o que vem a ser a prece e depois tem uma experiência pessoal que eu conto ali. Quem quiser, tiver interesse, pode ver. Mas a adoração, realmente, ela é uma coisa que se desenvolve entre nós à medida que nós evoluímos espiritualmente. Então, quanto mais evoluído nós estamos espiritualmente, mais a gente pratica a adoração e menos a prece. Mas uma coisa não elimina a outra e também não tem nenhum problema. A gente, com certeza, vai chegar lá. E essa evolução acontece de uma maneira tão importante que quando a gente chega no paraíso, os reveladores nos contam que quando a gente chega lá, a gente não quer parar de adorar. Existe uma área de adoração a Deus e que é preciso chegar alguém com um chicotinho lá e falar, pessoal, vamos parar com essa moleza aí, vamos trabalhar, chega de adorar. Vamos arranjar outra hora para fazer adoração. Então, que é, assim, um negócio de um êxtase tão grande, tão profundo, que ninguém quer parar de adorar. Porque, assim, você já superou, né, as suas dificuldades e o seu sentimento é um sentimento de agradecimento ao Pai, de reconhecimento da sua beleza, da sua bondade, do seu amor. E a gente fica extasiado mesmo, experimentando essa comunhão com o nosso Pai. Henrique, Oi, eu queria contar uma experiência minha. pode contar. Uma vez eu assisti uma aula sobre êxtase, e aí eu percebi que eu entrei em êxtase naquele momento, então vou compartilhar com vocês. Muito sugestivo, né? Eu fui para Florença, né, Terra das Artes, lá, e eu estava com um grupo de turistas, tal. Meu marido era vivo na época, estava comigo. Aí, quando eu entrei no pavilhão do Davi, todo mundo vai lá para ver o Davi, né? Eu vi uma
um busto de porte pequeno, só o rosto e muito pouco assim da parte do pescoço e do busto. Era uma escultura branca. Eu, quando vi essa escultura, eu parei e emudeci. E fiquei um tempão lá. E o meu grupo, meu marido, todo mundo foi indo para ver o Davi. Aí, um senhor que também entendia de arte, viu que eu estava lá parada e não andava, eu estava em êxtase, realmente. Era uma emoção tão grande, porque o que aquele rosto exprimia era de uma paz tão profunda, que eu não me conformava como que uma pedra esculpida podia me passar uma expressão tão profunda de paz. Aí esse senhor veio e falou: Angele, o grupo vai caminhando e você vai ficar aí, você tem que ir lá ver o Davi, e não sei o quê. E começou a fazer os comentários do Davi, porque a mão direita é maior, porque isso, porque aquilo. E eu não conseguia falar com ele. Eu só uma hora, de tanto ele insistir, eu falei: olha a paz que tem esse rosto. E ainda hoje, quando eu lembro da expressão dessa escultura, que o artista conseguiu transferir a alma dele para essa escultura, eu ainda me emociono. Isso já fazem 20 anos. E eu ainda sinto, assim, essa sensação que eu tive há tantos anos atrás, eu ainda, de repente, sinto, sabe, a grandeza daquele momento. Então, é realmente um momento de êxtase. É um momento, eu acredito, que naquele momento eu tive a felicidade de saborear o que é uma adoração. Porque depois eu continuei caminhando com o grupo muda, não conseguia falar. Eu fiquei um tempo assim nesse estado, sabe? E eu, assim, não vejo a hora de voltar para a Itália para ver se essa escultura ainda está lá. Porque o Davi realmente é uma escultura gigantesca, maravilhosa. Não sei como o Michelangelo conseguiu fazer aquela escultura tão grande, tão perfeita. Mas esta pequena, o que ela exprimia era muito maior do que o Davi. Então, realmente é um momento, é um vazio, sabe? É um momento muito, muito grandioso, que eu gostaria de sentir novamente, mas de vez em quando eu paro para me imaginar naquele momento e fico emocionada ainda. Então, é isso. Bom, Angélica, obrigado por compartilhar essa experiência. Vamos torcer que todos nós entremos em êxtase quando sentimos a presença do nosso Pai em nós também. Oi, Daniela. Gente, eu pedi um conselho para o meu ajustador do pensamento, se eu poderia compartilhar isso ou não, mas eu acho muito válido. Porque os seres humanos, eles estão sempre buscando, são duas coisas principais, relacionamento e dinheiro. No meu caso, era relacionamento. A Angélica falando aí de italiano. Um momento, fechar aqui a porta. E aí eu conheci um italiano essa semana. Ai, uau, que coisa maravilhosa, romance e tal. Só que não bombou, entendeu? Mas cuidado com os italianos, viu? Aí não bombou, eu fiquei... São chavequeiros. Aí eu fui, né? Gente, o que isso quer me ensinar? Eu pedi logo pro espírito, né? O lance lá do feminino e tal, espírito, infinito, sei lá o que, eu não sei nem o nome. Eu peço assim, eu não sei nem o nome, mas eu peço de coração, assim, em adoração mesmo, entendeu? Eu digo, me mostra uma guia aqui.
E aí a minha mente louca, viajando mesmo, assim, aquela coisa, ai, porque não sei o quê, porque não sei o quê, aquelas coisas muito pessoais que a gente vai construindo no decorrer da vida, porque, como eu falei para vocês, eu gosto muito da prática. Beleza, livro de Urante é lindo, mas na prática, como que é? E aí eu deitei na cama, gente, eu não conseguia dormir. Não conseguia. Minha mente viajando, como se eu fosse uma adolescente de 15 anos de idade, tendo o primeiro amor, sofrendo. E aí eu disse, não, me dá uma orientação, ou ajustador, ou não sei o que é isso. Porque eu já tenho essa noção de que relacionamento não é essa coisa que a gente idealiza no planeta Terra, né? É uma coisa assim, sei lá, nem eu sei. Aí eu só sei que eu pedi orientação, quando eu deitei na cama, assim, que eu fui relaxar realmente, pedindo orientação para ajustador e tal. Gente, mas vinha tanta coisa, e não era lindo, não. Não eram coisas lindas. Aí que eu vejo que aí que eu digo, essa questão da adoração, eu comecei a gostar da pessoa, foi tão esquisito e lindo ao mesmo tempo, porque eu não conseguia sentir raiva da pessoa. Eu conseguia ter uma espécie de admiração pela personalidade dela, por ela existir, por ela ser quem ela é. Sabe, assim, são coisas do dia a dia que pessoas comuns têm constantemente. Relacionamento, dinheiro, não sei o quê. E eu fiquei perplexa, porque eu fiz tão assim, sem fé. Sem fé, eu fiz sem fé. Eu disse, Deus, ajustador do pensamento, tá aí, me ajuda aqui, porque eu não tô dando conta. Era sério mesmo. E a partir do momento que eu me deitei na cama, gente, era tanta coisa, assim, ia mostrando. E aí, para digerir é difícil. Aí que entra essa parte, que a vontade de Deus, ela é muito diferente da nossa. A gente idealiza tanta coisa que não tem nada a ver com a nossa mente pequena. E aí eu me entrego a isso aqui, eu quero saber e tal. E foi interessantíssimo. Em outros tempos, eu nunca iria acordar tranquila. Mas só o fato de eu ter pedido, de eu ter sinceramente me rendido, me mostra aí o que é isso aqui. Se apareceu essa pessoa aqui assim, dessa forma, o que é que isso aqui quer me dizer? O que é que isso aqui quer me ensinar? Sabe, me dá uma luz, uma clareza. Foi incrível. Gente, eu não ia compartilhar isso com vocês, mas eu pedi para o ajustador do pensamento para me dizer se sim ou se não, e foi liberado. Eu acho que ele ia liberar tudo que você quisesse que ele liberasse. Mas vamos lá. Vamos avançar, então, na nossa leitura aqui, pessoal. Quem quer ler o documento 144? Eu posso ler? Posso ler? Por favor. Em Gilboa, na Decápolis, setembro e outubro foram passados em retiro num acampamento isolado, nos declives do Monte Gilboa. O mês de setembro, Jesus passou lá, a sós com seus apóstolos, ensinando-lhes e instruindo-os sobre as verdades do reino. Havia uma série de razões para que Jesus e os seus apóstolos se mantivessem retirados nas fronteiras de Samaria e na Decápolis durante esse período. Os dirigentes religiosos de Jerusalém estavam bastante hostis para com eles. Herodes Antipas ainda mantinha João na prisão, temendo libertá-lo, tanto quanto executá-lo. E havia suspeitas de que João e Jesus mantivessem ainda alguma forma de ligação. Essas condições tornaram contraindicado planejar qualquer trabalho mais intenso, tanto na Judéia quanto na Galiléia.
Havia uma terceira razão: a tensão, que aumentava pouco a pouco entre os líderes dos discípulos de João e os apóstolos de Jesus, e que ficou agravada com o número cada vez maior de crentes. Jesus sabia que os dias de trabalhos preliminares de ensinamento e de pregação estavam quase terminados, que o próximo passo envolvia o começo do esforço maior e final da sua vida na terra, e que não queria o deslanchar desse empreendimento, e que não queria que o deslanchar desse empreendimento fosse, de nenhum modo, penoso nem embaraçoso para João Batista. Jesus, portanto, havia decidido passar algum tempo em retiro, repassando tudo com seus apóstolos, para depois, então, fazer reservadamente algum trabalho nas cidades da Decápolis, até que João fosse executado ou liberado para juntar-se a eles, com vistas a um esforço unificado. Eu estou recebendo uma ligação aqui, tá? Vou encerrar. Obrigado, tá? Deixar. Sim, obrigado, Tiago. Mas a gente já ia parar aqui mesmo. Alguém quer comentar esse texto aqui? Uma coisa importante que tem nesse texto aqui e que faz parte do nosso dia a dia, né? Essa parte aqui, em que essas condições de tensão que aumentava, a terceira razão, né, entre os líderes e discípulos de João e apóstolos de Jesus, e que ficou agravada cada vez mais com um número crescente, né, de crentes. Depois que João foi preso, alguns de seus discípulos, como é o caso de André, por exemplo, que foi o primeiro apóstolo de Jesus, não é que abandonaram, mas saíram do corpo de discípulos de João e vieram integrar o corpo de apóstolos de Jesus, né? Então, João tinha seguidores muito leais a ele, que admiravam profundamente o trabalho de João. O líder desses seguidores era um cidadão chamado Abner. E depois que João foi preso e Jesus começou a pregar, como João anunciava que Jesus, que viria logo depois dele, era realmente o grande Salvador e a pessoa que todos deveriam dedicar atenção, afeição, esse negócio todo, os apóstolos de João, os discípulos de João, melhor dizendo, lógico, se aproximaram de Jesus, nunca assim com intenção verdadeiramente de serem discípulos de Jesus, porque eles eram muito leais a João. E eles também não conseguiam entender por que João estava preso e Jesus não fazia nada para tirar o João lá da cadeia. Então, apesar da recomendação de João para que todos se aproximassem de Jesus, porque ele era o Salvador e blá, 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 os discípulos de João, na verdade, se sentiam meio assim, como se estivessem fazendo uma traição a João por conta dessa situação. E esses discípulos fizeram um esforço muito grande, juntamente com os apóstolos, para tentar uma unificação, para tentar uma unidade, para que eles fossem um corpo só. Mas havia muita dificuldade, porque os ensinamentos de João eram muito ortodoxos, né? Muito apegados às escrituras antigas da Bíblia,
E Jesus tinha vindo trazer uma nova palavra de amor, de afeição ao Pai, esse negócio todo. Então, essa maneira de pensar de João, que influenciou bastante a seus discípulos, evidentemente tinha alguns conflitos com o ensinamento de Jesus aos seus apóstolos. Então, volta e meia, eles tinham uma dificuldade muito grande de se unirem e de acertarem e combinarem ações unificadas que pudessem representar a irmandade dos homens pregada por Jesus, né? E a chegada do reino de Deus. Então, essa dificuldade era muito grande, e à medida que crescia o número de crentes que aderiam a Jesus ou a João, ficava cada vez maior essa disputa, né? E eles tinham brigas incríveis, e Jesus evitava de se meter nesse assunto, e até que uma vez Jesus até convidou os apóstolos a se afastarem dos discípulos e irem fazer um período de descanso num lugar retirado para acalmar o coração de todos eles e fazer com que eles esquecessem um pouco as dificuldades que eles estavam vivendo. Nós até falamos disso agora quando a gente estava falando da prece, né? Da gente tentar, às vezes, se afastar do problema por um tempo, para a gente, então, ter uma visão melhor e mais clara da situação. Então, Jesus fez isso com esses apóstolos e eles, realmente, depois desse período de descanso, relaxados, voltaram para conversar com mais calma, com mais tranquilidade com esses discípulos de João e acabaram se entendendo e estabelecendo uma relação mais harmoniosa. Não que tivesse superado todos os problemas. Mas essa pausa fez com que eles evitassem um conflito maior que pudesse provocar uma ruptura definitiva. Então, assim, fez com que eles conseguissem arranjar uma maneira, um modus vivendi, de continuarem juntos, tentando se acertar. Então, algumas coisas um lado teve que ceder, outras coisas outro lado teve que ceder, como, por exemplo, a questão do batismo. Os discípulos de João queriam batizar. Jesus não tinha ensinado a nenhum dos seus apóstolos a necessidade do batismo. Então, os apóstolos de Jesus teimavam em não batizar. Então, mas chegaram num acordo, porque Jesus falou assim, que diferença faz, né? Deixa os caras batizarem, qual é que é o problema? Não vai fazer mal a ninguém. Então, vamos brigar por aquilo, brigar não, argumentar ou discutir por aquilo que realmente é importante. Mas o ponto aqui, chave do negócio, é a questão da unidade, da unificação. Porque, de uma forma ou outra, eram seguidores de Jesus, João era um precursor de Jesus, e fazia todo sentido do mundo que eles fossem unidos, que eles pregassem a mesma língua, pregassem os mesmos ensinamentos, e que eles se mostrassem irmãos entre eles e que não tivessem desavenças, né? Então, essa foi uma situação peculiar da época, que eu acho que não existe mais hoje, né? Ninguém tem esse tipo de desentendimento de uma religião com outra. Essas coisas nós já superamos, eu acho, né? Não tem mais isso, né? Então, eu acho que serve, embora o texto não esteja falando da necessidade de unidade, ele fala do problema que essa falta de unidade trazia. E esses problemas que essa falta de unidade traziam naquela época continuam nos afetando hoje. Eu não sei quanto, tocar num assunto delicado aqui, eu não sei quanto que vocês, individualmente, conhecem da história do livro de Urântia. Não sei quanto
cada um de vocês conhece da história da Fundação Urântia. Também não sei quantos vocês conhecem da história da Associação Urântia, nem da Fellowship. Mas quem conhece a história do livro de Urântia sabe que os reveladores, orientado pelos reveladores, foi constituída a Fundação Urântia. E a Fundação Urântia recebeu a responsabilidade de ser a guardiã do livro, entre outras coisas. Ela tem os direitos autorais do livro, ela é que é responsável por assegurar que não existem 500 mil versões do livro, que é uma versão só, entre outras coisas. E não sei se vocês sabem também, mas lá atrás, na sua origem, quando começou o trabalho pelo Dr. Sadler e a comissão de receptores da mensagem do livro de Urântia, lá atrás foi pedido pelos reveladores que fosse feito um fórum formado por leitores que iriam lendo os documentos do livro, fazendo perguntas e questionamentos, para que os reveladores pudessem ir respondendo e ampliando o conhecimento daquilo que é hoje o livro de Urântia. Então, esse fórum foi formado por 70 pessoas. Passaram por elas muitas pessoas, porque vivia trocando. Mas esse fórum, que foi chamado de Irmandade, Brotherhood, na época, ali, quando saiu o livro de Urântia, foi o primeiro grupo de leitores do livro de Urântia com essa missão de desenvolver e levar o livro de Urântia para o mundo. E esse grupo se desentendeu com a fundação e se separou, e passou a publicar o seu próprio livro. Esse grupo hoje se chama Fellowship. Então, eles são uma irmandade, uma organização de pessoas, um grupo de pessoas interessados em fazer a disseminação do livro de Urântia, assim como a Associação Urântia também é. Então, esse é o nosso trabalho. Então, o que aconteceu? Nós viramos concorrentes. A gente não tem unidade. A gente trabalha sobre o mesmo assunto, sobre o livro de Urântia. A gente tem a mesma missão, o mesmo propósito, o mesmo objetivo, mas nós somos grupos de pessoas separadas. Nós não temos unidade. Então, esse texto aqui, esse pedacinho de livro, me lembrou bastante dessa questão que nós temos da Associação Urântia com a Fellowship. E nós temos feito, já desde 2016, inúmeras tentativas de um esforço muito grande para unificar os dois grupos. Infelizmente, nós não conseguimos isso ainda, mas a gente continua lutando para que isso aconteça. E aí tem várias razões para que isso aconteça. Eu não sei quanto vocês conhecem do mandado de publicação do livro de Urântia, mas é só entrar ali no YouTube e colocar mandado de publicação, vocês vão ver o texto inteiro. Inclusive, tem uma senhora que fala do mandado de publicação, que é uma ex-participante do fórum, né? Então, o mandato de publicação, ele nos fala o seguinte, de que o livro de Urântia, ele foi publicado muito antes da era a qual ele pertence.
Então, foi feito com uma antecipação muito grande à era a qual ele se dedica. A gente precisa lembrar que o livro foi publicado em 1955, portanto, fazem 68 anos que o livro foi publicado. A gente não sabe qual é essa era que os reveladores se referem. Eles falam que essa era seria a era subsequente às batalhas ideológicas que a humanidade teria que enfrentar num futuro próximo. E que o povo destruído por essas batalhas, em algum momento teria fome e sede de Deus, para se encontrar de novo, se unificar outra vez e buscar a Deus, e seria esse, então, o momento para o qual o livro de Urantia estaria disponível para atender a esse povo faminto de Deus, faminto de espiritualidade, cansado das lutas ideológicas, para que pudesse chegar, então. E essa antecipação do livro estaria sendo provocada para que nós tivéssemos a oportunidade de fazer avanços, como, por exemplo, traduzir o livro para vários idiomas. O livro hoje já foi traduzido, se não me falha a memória, para 22 idiomas. Mas a Bíblia foi traduzida para 2.500 idiomas, se não me falha a memória. Então, estamos longe ainda de ter um livro traduzido para todos os idiomas que temos presentes no mundo ainda hoje. De outro lado, o livro se propõe a desenvolver estudantes para formar líderes, professores, gente que tivesse capacidade de liderar esse movimento e colocá-lo a serviço da humanidade. Então, desculpem eu estar me alongando muito nessa história aqui, mas eu acho que é importante a gente ter ciência dessas coisas. Então, assim, a gente não sabe que momento é esse ideológico que os reveladores estavam se referindo. Muita gente acha que eles estavam se referindo ao comunismo. Muita gente acha que eles estavam se referindo a outras coisas. Então, a gente não sabe, mas a verdade é que a batalha ideológica no mundo, não só política, mas científica e várias outras, filosóficas e tudo, está crescendo no mundo. O povo cada vez está mais dividido. Cada vez mais a gente consegue respeitar, cada vez menos a gente consegue respeitar e ouvir a opinião dos outros. Nós entramos numa batalha onde irmãos brigam com irmãos, brigam com pais, pais brigam com filhos, pelas mais idiotas razões que a gente pode imaginar. A gente entrou num período de negacionismo, onde muitas vezes a mentira ou fake news é mais importante do que a ciência, por exemplo. Então, nós temos que tomar cuidado com tudo isso, mas a verdade é que o mundo ele está rapidamente caminhando por uma situação de divisão gigantesca, de uma proporção que nós não sabemos onde tudo isso vai nos levar. Mas, com certeza, no final dessa batalha, onde não haverão vencedores, nós estaremos buscando a Deus como o único ponto que pode nos unificar outra vez, que pode trazer união a todos os homens. Nós podemos divergir sobre muitas coisas, mas nós não divergimos sobre Deus. Todos aqueles que acreditam em Deus
aceitam Deus como um ser maior, como nosso Pai, e a gente não tem brigas e discussões por conta disso. Então, Deus é um ponto de união na Irmandade dos homens. E quando esse povo todo que estiver colapsando em algum momento no futuro, a gente não sabe quanto distante, buscar a Deus, vai ser importante ter grupos de pessoas, e aqui eu não estou falando da associação entidade legal jurídica, estou falando de grupos de amigos que se juntaram para levar a palavra de Deus a toda a humanidade. Então, quando as pessoas tiverem sede de procurar a Deus e precisarem de encontrar unidade, encontrar harmonia, encontrar paz, onde é que eles vão buscar? Talvez o livro de Urântia seja e seus ensinamentos sejam uma âncora para isso. Mas vai ser esquisito se a gente tiver... Não, tem um grupo aqui que chama Fellowship, tem um outro que chama Associação Urântia, tem um outro aqui que não chama... Então, assim, são grupos divididos. Como que grupos divididos podem inspirar unidade, unificação para a humanidade quando ela precisar encontrar a harmonia e encontrar a paz? Então, é disso que nós estamos falando. Então, é muito importante entre nós que a gente receba bem a todas as religiões, que nós sejamos amigáveis a todos e busquemos uma unidade que a gente encontra no Pai. Não é uma uniformidade, mas é uma unidade. Então, é muito importante essa batalha que todos nós temos de buscar essa união, de buscar esse amor, de buscar essa confraternização, de não nos deixar levar por paixões terrenas que vão morrer com a gente aqui neste mundo. Nossa missão é buscar a Deus e servir aos nossos irmãos para chegar até Deus. É por isso que, nesse grupo aqui, eu não permito que se discuta política, por exemplo, porque é um ponto de desunião, não é um ponto de união. Então, é muito importante a gente pensar nisso. Esse pequeno parágrafo do livro de Urântia não fala tudo isso que eu falei, mas ele fala da dificuldade que Jesus teve ao enfrentar essa desunião entre os seus apóstolos e os discípulos de Jesus. E aí me fez imediatamente lembrar dessa questão da fellowship e da associação Urântia. Vocês não sabem, não têm noção do estrago que isso faz. E de como que algumas pessoas, como eu, lutam para que isso seja superado, para que a gente não tenha mais essa divisão. Então, a gente vê assim um parágrafozinho pequeno, inocente do livro como esse, e eu faço um discurso aqui de meia hora, tentando explicar para vocês de que maneira isso afeta a minha vida e de que maneira isso afeta a vontade de grupos de pessoas que estão interessadas só em levar o amor, em promover a unidade, em promover a irmandade e fazer com que nós sejamos um só. Desculpem por ter me alongado nisso, talvez nenhum de vocês, ou talvez poucos de vocês, conhecessem essa história, mas vale a pena saber e conhecer. Oi, Daniela. Então, Henrique, eu não conhecia essa história dessa separação com relação ao próprio grupo do livro de Urântia. Mas, assim, no meu ponto de vista, vou fazer 40 anos, desde os meus 15 anos, eu sempre gostei muito de pesquisar religiões no intuito de traçar o que elas tinham em comum.
Isso foi uma coisa que sempre me interessou. E, tipo, eu vejo diferenças, como todos nós vemos, em várias situações, religiões, seitas, filosofias e tal. Mas quando eu me aprofundo, assim, um pouco, eu vejo que elas levam ao mesmo lugar. Não todas, né? Porque também não dá para dizer que todas. Mas a maioria, elas estão sempre levando o ser humano a serem uma melhor versão, entre aspas. Então, eu acho isso muito interessante, porque o livro de Urântia, ele fala que para chegar em luz e vida, teria que ter uma religião única. Só que eu paro para pensar assim, com a minha mente limitada, quando fala religião única, para mim, na minha mente limitada de ser humano, eu tenho um ponto de vista, sabe? E às vezes eu percebo que esse ponto de vista que eu tenho do que é único, do que é uma única religião, não condiz com a realidade. Porque, assim, as pessoas, elas têm diversos pontos de vista, são consciências em diversos graus e tudo mais. Mas eu acho interessantíssimo que, apesar de estar falando aí da separação do próprio grupo de Urântia, independentemente de terem se separado, eles estão levando ao mesmo lugar. Então, eu vejo muito como uma unidade. Por exemplo, tem gente que não curte muito a igreja evangélica pela maneira que ela lida. Mas a igreja evangélica, ela é ótima para os drogados, para os viciados. Elas têm uma tática, por mais que critique, porque só quer dinheiro, porque não sei o quê, independentemente disso. Elas tiram aquelas pessoas daqueles vícios. Então, assim, eu procuro meio que tá vendo, assim, o que está levando, assim, ao pai e procurar uma unificação naquilo, porque eu vejo que até esse conceito do que é uma religião única, ela é muito cheia de conceitos que nós, na nossa humanidade limitada, a gente vai construindo, como que é único, como que é isso, como que é certo, como que é errado, isso é bom, isso não é bom. E a gente sabe que, de um ponto de vista cósmico, às vezes, o que não é bom para a gente não é bem assim, de um ponto de vista mais elevado. É só isso que eu queria falar. Tá bom, Daniela. Muito obrigado. Mas, assim, só vou fazer um comentário antes de passar para a Isabela. O livro de Urântia não é uma religião. O livro de Urântia propõe uma religião pessoal, individual. E essa religião pessoal, individual, permite que a gente tenha maneiras de relacionamento com Deus que podem ser diferentes de uma pessoa para outra. Então, o livro de Urântia não pede uniformidade. Ele pede só unidade em Deus, na irmandade dos homens. E isso é uma coisa que todos nós podemos alcançar, que muitas vezes não é pregado pelas outras religiões dessa forma. Porque tem religião assim, você só vai para o céu se você for da minha religião, da minha igreja. É aquela coisa, se você não fizer isso aqui, você vai para o inferno. Uma das coisas que mais gostei do livro de Urântia é exatamente o que eu buscava em todas as religiões. Essa liberdade de eu me relacionar do jeito que eu compreendo. Então, com a consciência que eu tenho. Porque às vezes eu não estou com aquela consciência expandida. Isso. Mas eu posso fazer uma escolha legal, interessante, elevada, de acordo com o que eu estou agora. Isso, mas essa é a sua maneira. O Urântia, ele preserva muito isso. Ele preserva muito o seu livre-arbítrio, a sua consciência que você tem no momento. Ele não quer fazer uma religião, ele quer que você
te enquadre, entre aspas, na consciência que você tem, fazendo a melhor escolha. Isso é o que eu acho mais fantástico, porque eu te digo, Henrique, de tudo que eu busquei, nada dava essa liberdade. Então, muito obrigado, Daniela. Vamos lá, então, Isabela. Desculpe te fazer esperar por tanto tempo. De jeito nenhum. Eu vejo Jesus como um agregador. Ele tinha um alvo para atingir, ele era pragmático, segundo a minha santa ignorância. Então, o que vinha no meio, ele dava um jeito para poder ele chegar no objetivo final. E, por outro lado, me dá a sensação que ele tinha a mente cósmica na sua consciência, e ele percebia a pequenez do pensamento daquele ou daquele outro. Então, para ele não precisa batismo e também não tem Pai Nosso. Ele fez o Pai Nosso por tanta insistência dos apóstolos. Tá, então eu vou ensinar a mesma coisa que eu ensinei para meus irmãos e que aqui na comunidade aqui do Planetária, o pessoal usa esse tipo de conversa com Deus. Mas para eles não era importante. Então, ele sempre estava agregando. E para você agregar, na minha visão, eu preciso da polaridade. Neste mundo, tudo está na polaridade. Eu sou homem e mulher, eu tenho 2 braços, eu tenho um cérebro, né, direito e esquerdo, e tudo para mim é polaridade, bem e mal, quente, frio, sombra, luz. Então, nós estamos o tempo todo nessa polaridade, porque é a partir da polaridade que há o conflito, que há o movimento. Porque se eu for para o lado A, eu estou fazendo uma pressão em direção ao A, que convida o B a reagir, né? Ou o B se estica do lado de lá, ou ele levanta, ou ele abraça, não sei o quê. Então, eu tenho uma visão do todo com a polaridade. E sem a polaridade, eu não tenho conhecimento, eu não tenho movimento. Se eu tenho uma linha, o 0 está no centro. E cada vez mais que eu vou para 1, 2, 3, eu vou me afastando do 0. E há uma pressão em relação ao -1, -2, -3. E o equilíbrio é você chegar perto do 0, e não no 0, porque no 0 eu não vou ter movimento, eu não vou ter conflito, eu não vou ter experiência, eu não vou ter conhecimento. Este mundo precisa da polaridade, inclusive isso é uma lei do universo. Nós vibramos à medida que nós estamos nessa polaridade. O nosso corpo é energia pura. O que eu sinto, eu vibro, eu registro na minha mente cósmica o que eu estou sentindo. E esse sentimento ele pode gerar feridas, ou ele pode gerar alegrias, enfim, é por meio dele que eu concretizo nesse mundo. E nós estudamos aqui em Urântia, que nós estamos numa mente cósmica, dentro de uma mente cósmica, que é o próprio Deus. Não tem jeito de eu não estar dentro dessa mente, ninguém aqui está fora dessa mente. Como que eu posso excluir uma parte de mim? Eu faço parte desse todo. Como que eu posso excluir uma parte de mim? Como eu posso excluir um braço direito ou braço esquerdo? Eu vou ficar com consequência, mas eu vou continuar sentindo esse braço que está em mim, com a vibração. Eu não tenho como tirar alguém do universo. Eu não vi Urântia, e a ciência fala que a gente não tem como destruir a energia. Ela se transforma. Então, essa parte da Urântia A, Urântia B, isso é importante. Por algum motivo, é importante. Alguém está vibrando em uma questão, o outro está vibrando na outra, do outro lado. Então, assim, Jesus disse, todas as religiões levam ao Pai. Todas levam ao Pai. Por quê? Porque faz com que a gente reflita sobre nós, olhe para nós. É isso que é importante. Na hora que eu olhar para mim,
descobrir o próprio Deus em mim. Então, eu entendi isso na fala de Jesus. Nós não temos como eliminar o outro. Por exemplo, hoje eu ganhei a política, mas como eu estou dentro de um campo eletroquímico magnético, daqui a pouco o outro lado, ele se levanta e esse se abaixa. Como que eu sei disso? Pela história. O reino romano caiu, o reino da Babilônia caiu. O reino dos Estados Unidos está se desmanchando na nossa cara. Então, assim, o outro lado também está sendo questionado. O mundo todo está sendo questionado. A ordem toda está sendo questionada. Isso foi colocado, assim, no meu ver, em 2020. Quer dizer, as religiões não conseguiram atender as necessidades, a medicina não conseguiu atender as necessidades, a tecnologia não conseguiu atender a necessidade, o Estado não conseguiu atender a necessidade, tudo está sendo questionado, tudo está sendo reconstruído, ou vai vir uma coisa nova. Nós estamos mudando tudo. Por que nós estamos mudando tudo? Parece que o centro do planeta está parado e ele vai mudar a rotação. Quer dizer, o planeta todo está em movimento. Ele está fazendo coisas que a gente não conhece aquilo, que é tudo. Né? Então, nós não somos o A ou B, nós fazemos parte do todo, da consciência. E a adoração, ela vem quando, na minha santa ignorância, é quando a gente está em comunhão com essa mente cósmica, com tudo que está no cosmos. E tudo pertence, tudo faz parte em mim e eu neles. E é interessante a gente sentir a gente estando neles e eles na gente. Então, assim, eu acho que faz parte esse negócio de urante A, urante a B, se criou, é porque tem um propósito aí. É igual Jesus. O que Jesus faria hoje? Ele deixaria mais um tempo, igual ele fez com Lúcifer? Ou com Kaligastia? Espera mais um tempo e depois, a partir desse tempo, as pessoas se posicionam, se redirecionam? Porque tem alguma vibração lá que algum grupo de pessoas consegue ir para lá e aprender algo. Aqui tem outra vibração, enfim. Né? E eu falei para Deus, muitos anos atrás, uns 30 anos atrás, falei, Deus, eu quero ir para um lugar em que ninguém fale de religião de ninguém. Ninguém, Jesus. Afinal de contas, essa obra é do Senhor ou é do homem? Aí, eu fechei a boca, aí veio a informação. Tal lugar, em tal hora, você vai estar nesse lugar. Aí eu achei que eu estava fora da casinha, eu fiz vários testes, enfim. Eu fui parar nesse lugar. E nesse lugar onde eu sirvo o Senhor, é proibido você falar das religiões, porque todas levam a Deus, segundo esse lugar, ele preconiza. Então, assim, não tem jeito. Ninguém é diferente do outro, tá? E, ao mesmo tempo, é diferente do outro. Igual você falou, o Henrique, Deus não quer unicidade, até porque nós estamos criando a nossa individualidade. Porque nós viemos do todo, segundo a minha santa ignorância. Nós viemos do todo e nós estamos criando a nossa individualidade. Como? Nós estamos pegando a consciência cósmica e jogando dentro da nossa consciência, que para mim é como se fosse o supremo em mim. A minha consciência é o supremo em mim. A minha inconsciência é o próprio Deus em mim. Como Deus é ele mesmo e o supremo é o Deus em experiência. A mesma coisa que acontece com Deus acontece comigo. Então, o objetivo que eu entendo é que quanto mais a minha consciência espelhar o meu inconsciente, mais equilibrado, mais parecido com Deus eu vou estar. Porque quem define a minha vida é a minha inconsciência. E é lá que mora Deus. Obrigada. Muito obrigado, Isabela. Olha, eu acho que, às vezes, a gente não se comunica muito bem. Ninguém disse que nós temos que ser iguais. Não é isso. A gente não está pregando... Não, eu concordo com você.
o livro, os ensinamentos de Deus, o nosso crescimento, ele se dá pela diversidade. Exatamente. Então, nós vamos crescer até alcançar a perfeição, e a perfeição é uma unidade. Então, Exatamente, exatamente. Até a gente chegar então, nessa unidade, isso, incorporando as diferenças. isso. Então, a questão aqui não é que todo mundo tenha a mesma religião. A questão aqui é daqueles que acreditam, que querem seguir os ensinamentos, a revelação, se eles devem seguir aquilo que está no mandado de publicação ou não. Então, assim, a gente não pode, uma casa dividida não funciona. Então, sai pai para um lado, filho, mãe para o outro, e os filhos, cada um para um lado, podem pregar a mesma coisa, mas é uma casa dividida. O reino de Deus é um só. E, de fato, a gente espera que todas as religiões levem o ser humano até Deus. Mas não faz sentido, dentro da revelação que nós temos, dentro daquilo que nos foi orientado pelos reveladores, não seguir o que eles orientaram. Então, é esse o ponto. Se a humanidade amanhã quiser encontrar o livro de Urântia como um ponto de unidade, como um ponto de apoio para desenvolver a sua espiritualidade, um ponto de unidade, como é que você reagiria se falasse, não, mas tem 4 grupos que pregam Urântia de maneira diferente, assim como tem, sei lá, 200 denominações evangélicas, qual que é a que eu devo seguir? Assim como enfim. Então, a gente não tem que ter a mesma religião, mas a gente que se inspira nos ensinamentos de O Livro de Urântia deveria respeitar aquilo que os reveladores nos ordenaram. Então, os reveladores deram, por exemplo, a guarda do Livro de Urântia para a Fundação Urântia. A Fellowship se rebelou contra isso e disse, não, eu faço o livro do jeito que eu quiser. Então, a gente tem que conhecer mais profundamente do que nós estamos falando aqui. Então, eu não acho que quem é evangélico tem que ser urantiano. Se quiser, vai ser ótimo, vai ser muito bem-vindo, fico maravilhado com isso. Não tenho nada contra os evangélicos, assim como não tenho nada contra os espíritas, assim como não tenho nada contra os católicos. Eu acho que todas essas religiões são muito boas. Mas os ensinamentos do livro de Urântia são a minha casa, e eu não quero que ela seja dividida. Quando a gente divide, a gente compete, é uma competição. Eu não estou te ouvindo, Henrique, não estou te ouvindo, tem um barulho no fundo. É uma competição. É uma competição por... Está me ouvindo agora? Sim, agora sim. É uma competição. É uma competição para ver qual é que é o livro que é melhor. Qual é o texto que eu tenho que traduzir? Ah, eu posso ter canalizações ou não posso ter canalizações? Ah, eu preciso de dinheiro, então eu vou buscar dinheiro com um doador, esse doador vai dar para as 2 organizações ou vai dar uma só? A gente precisa de dinheiro para fazer acontecer as nossas coisas. Então, existe concorrência por talentos. Nós somos uma família pequena, de poucos trabalhadores, ainda. Então, se você tem 2 grupos divididos, o talento vai ter que escolher, eu vou para esse aqui, eu vou para aquele lá. Ah, então eu vou ter fundação, vou ter Associação Urântia no Brasil. Ah, eu quero ter Fellowship também, vamos ter 2 organizações.
Não tenho nada contra isso, eu só acho que não representa a unidade que é pregada pelos ensinamentos do livro de Urântia. Então, não faz sentido isso. Não faz a sua sentido fala, absolutamente nenhum. a sua fala me passa assim, é a mesma obra de Jesus. Tinha os fariseus e os saduceus, e tinha Jesus aqui, levando a obra Então, dele. É a uma mesma família coisa. só. É uma família só, é o reino de Deus. Mas aí Jesus fala, tem hora que ele conversava com a pessoa e tinha hora que ele não conversava. Os discípulos, mas por que o senhor não vai conversar com essa pessoa? Ele falou, não tem, ela não vai entender, não adianta. Quer Então, dizer, a mas estrutura Jesus não psíquica dela deixava não de tinha condição. conversar, Jesus não deixava de conversar com ninguém que pudesse ter uma expectativa de desenvolvimento espiritual. Então, Exato. assim, Jesus nunca fez acepção de raça, credo ou cor. Nós também não fazemos. Assim Sim, como e ele se alguns... posicionava firme, mostrando Isso. a obra dele. Agora, Então, ele também, eu não estou discordando de você, Henrique, de jeito nenhum. não, mas pode Até porque discordar, eu não tem estou problema. aqui, a minha vibração energética é para cá. Eu fui trazida para cá. Então, eu sigo o meu coração. Então, Tá assim, bom. essas pessoas, Jesus também não impunha. Ele não. Se essas pessoas querem andar por essa rua, amém. Agora, assim, a gente vai mostrar o trabalho que foi realmente direcionado. Agora, se elas quiserem andar por essa rua, é o direito que elas têm. Elas têm a decisão, vou ou não vou. Então, Né? Jesus Assim, disse... a minha questão é a gente não tem que ficar angustiado com o nosso coração, porque a obra de Deus é Ele que vai fazer. A nossa tarefa é só esclarecer, como você esclareceu aqui, que eu não conhecia essa história. Jesus disse para os seus discípulos e para os discípulos de João: entendam-se, vocês têm que estar juntos. Entendam-se. É o que nós temos que fazer. Então, é isso aí.